Oi, pessoal! Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito dos vinyasas, né? Quero trazer aqui uma definição e um entendimento do que seria. Existe uma certa confusão a respeito desse termo, né? Muitas pessoas chamam as transições sentadas, aquelas transições que a gente faz durante todas as posturas sentadas, né? Existem pessoas que chamam essas transições de vinyasa, mas a gente vai entender hoje que o termo é um pouquinho mais profundo, vai além, né? Então, isso que a gente faz quando a gente está sentado são transições, ou jump back, salto para trás, jump through, salto para frente, né? Existem alguns professores que inclusive chamam, né, a prática de Ashtanga Yoga de Ashtanga Vinyasa Yoga, justamente devido à importância desses vinyasas, né? Que nada mais é, na verdade, o vinyasa, ele é a conexão que se dá entre a respiração e o movimento. Então, quem dita o ritmo da nossa prática são esses vinyasas. E quem vai ditar o ritmo do movimento, né, ou a hora de movimentar do nosso corpo, é a respiração. O que acontece muitas vezes é uma inversão, né? A gente coloca o movimento em primeiro lugar e tenta encaixar a respiração dentro desse movimento do corpo. Mas o que tem que acontecer na realidade é o contrário, né? Então é a respiração quem tem que ditar os movimentos do nosso corpo. Então eu espero a minha inalação iniciar para começar um movimento. Eu espero a exalação iniciar para dar continuidade nesse movimento, né? E não o contrário. E os vinyasas, eles são essa conexão, né? Entre o corpo, o movimento do corpo e a respiração. Então, se a gente pega por essa definição, os vinyasas, eles acontecem desde o primeiro momento, né? Em Samastitihi, na saudação a, todas as posturas que a gente faz tem o vinyasa, né? E o objetivo desses vinyasas é manter a nossa mente ou trazer a nossa mente para um estado de presença. Porque o que acontece ao longo do tempo, à medida que a gente vai memorizando a sequência de posturas, é a prática entrar num modo meio que automático, sem esses vinyasas, né? Isso é natural da nossa mente, né? Assim como dirigir um carro, que quando a gente faz isso com durante muito tempo, né? Isso se torna uma atividade automática para nossa mente. A prática de asanas também acaba ao longo do tempo, sem os vinyasas, entrando nesse lugar, né? Então, os vinyasas são esse ponto que buscam, né? Que puxam a nossa mente a cada momento para o momento presente. Por mais que o movimento, de certa forma, já tenha se tornado automático, se a gente faz a nossa prática dentro do vinyasa, nós estamos a todo momento convidando a nossa mente para participar, né? Para entender qual é o momento de movimentar, para estar atenta na respiração, para que a gente possa encaixar então o nosso movimento dentro da respiração. Então, essa é a função do vinyasa, que é uma função muito importante. Uma outra função desses vinyasas também é manter o nosso corpo aquecido, né? Então, como o vinyasa ele vai ditando o fluxo, né, de movimentos do corpo, ele acaba mantendo o nosso corpo bem aquecido durante a prática. E uma outra definição que é importante a gente falar também é o asana sthiti. Então, a gente tem o vinyasa, que é essa conexão entre movimento e respiração. E a gente tem o sthiti, que é o momento de pausa. Então, quando eu entro numa postura, né, quando eu entro num asana, eu tenho as 5 respirações. E essas 5 respirações, o ideal é que a gente faça elas com o corpo totalmente pausado, sem fazer nenhuma correção. Então, eu entro na postura, eu corrijo o que eu preciso corrigir, mas eu fico 5 respirações em sthiti, né? Que é essa pausa. Porque o que acontece, que é natural da nossa mente, é quando eu entro na postura, a mente começa a se movimentar. Acho que eu posso subir um pouco mais. Acho que eu posso levar minha mão mais para trás. Acho que eu posso descer um pouco mais. Então, o sthiti, que é esse momento de 5 respirações em pausa, tem a função de assentar a nossa mente, né? Ou de acalmar a nossa mente. Então,
o Vinyasa, ele convida a mente para o momento presente e o Sthiti convida a mente para se assentar. Então, são duas funções durante a prática que são funções muito importantes, né? Principalmente para quem já pratica aí há um bom tempo, né? Porque essa tendência da nossa mente de automatizar os movimentos é algo que é natural e que é real. E são esses dois momentos da prática que vão conseguir trazer a nossa mente aí para um estado de presença. Bom, esse era o tema, né, dessa aula teórica de hoje, né, trazer um pouquinho desse conteúdo do Vinyasa e do Sthiti, para que a gente possa ir aos poucos aprofundando, né, na nossa prática, refinando um pouco mais o nosso olhar sobre a prática, trazendo a nossa mente, né, cada vez mais para um estado de presença, entendendo, né, os mecanismos pelos quais a nossa mente funciona. Então, espero ter acrescentado, né, um pouquinho mais aí na prática de vocês.